O verso 12 de Gálatas, capítulo 2, diz o seguinte: com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, Pedro comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e por fim veio a apartar-se, temendo-os da circuncisão. Hoje eu quero abordar com vocês esse tema. Normalmente as pessoas não gostam muito, que é o tema do pecado. E por isso eu gostaria que você pudesse, neste momento, se desarmar de qualquer preconceito. Não pretendo condená-lo ao inferno, mas tentarei compreender a realidade do pecado em nós e por que Jesus precisou morrer numa cruz por nós. A carta aos Gálatas foi escrita para os irmãos que residiam na região da Galácia, que incluía cidades como Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe, provavelmente escrita por volta do ano 53 depois de Cristo, e possivelmente na terceira viagem missionária de Paulo, embora não tenha um consenso entre os historiadores com respeito a esta data. Entretanto, podemos dizer que estas igrejas foram fundadas na primeira viagem de Paulo. Paulo ensinou para os cristãos que existia somente um meio de alcançar o perdão de Deus para seus pecados. Era necessário somente crerem no sacrifício de Jesus Cristo. Bastava somente aceitar a salvação que a graça de Deus colocou à disposição deles, através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Não eram necessárias obras meritórias ou práticas religiosas com o fim de alcançarem a justificação. E tudo indica que eles tinham compreendido muito bem essa mensagem e que caminhavam tranquilos na fé. Até que certos judeus cristãos, conhecidos como os judaizantes, começaram a ensinar que as obras eram necessárias para a salvação. Desta forma, dizendo que o evangelho de Paulo não era correto e que ele não era um verdadeiro apóstolo. Paulo, em sua carta, contra-ataca estes judeus, defendendo o evangelho pregado por ele e afirmando que qualquer um que pregar outro evangelho diferente deveria ser considerado anátema, isto é, maldito. E Paulo também defende sua autoridade apostólica nesta carta, uma vez que esta foi atacada pelos judaizantes. Paulo busca defender as igrejas desta região como um bom pastor, pois compreendia o grande perigo que surgia no meio delas, e que tal perigo poderia levar estas igrejas a um fim trágico. O texto que lemos nos apresenta Paulo afirmando que o próprio Pedro aceitou sua autoridade e ensino, uma vez que aceitou a sua repreensão. Por trás desta repreensão se encontram verdades muito significativas a respeito do pecado, da justificação e da morte de Cristo. Contudo, primeiro vamos olhar atentamente para a atitude de Pedro e ver que lições podemos tirar de seu procedimento. Então, primeiro vamos avaliar a atitude de Pedro. O verso 12 diz que Pedro comia com os gentios. O que significa comia com os gentios? Olhando para o contexto, as palavras comia com os gentios se referem à conduta de Pedro em relação aos irmãos gentios. Isto é, esta atitude de Pedro confirmava a sua aceitação dos irmãos gentios no seio da igreja, com suas diferenças culturais. O texto não trata de uma refeição na casa de um irmão em particular, mas de encontros da comunidade cristã. Pedro se encontrava com toda a comunidade e comia com eles as refeições, e possivelmente estes encontros terminavam com a celebração da ceia do Senhor. Pedro, ao comer com os gentios, nos ensina algumas coisas. Primeiro, que ele tinha entendido o conceito da salvação pela graça. Você já entendeu o que é salvação pela graça? O contexto da salvação da graça derruba todas as barreiras culturais, pois a salvação ela não está vinculada ao que comemos, nem ao que vestimos, ou o que falamos ou fazemos. A salvação foi nos dada por Jesus Cristo através de seu sacrifício,
não exigindo nada de nós, somente a fé. Somos salvos mediante a fé e não por obras. Salvação é obra inteiramente de Deus e não do homem. Segundo, a atitude de Pedro de comer com os gentios criava um clima propício para a pregação do Evangelho. Sua atitude autenticava a mensagem do Evangelho, a mensagem do amor de Deus pela humanidade. Salvação para todos sem acepção de pessoas. Não existia separação entre judeus e gregos, ricos e pobres, negros e brancos. O amor de Deus alcançou a todos e fez de todos um só povo. Terceiro, a atitude de Pedro gerava aos irmãos da Galácia a sensação de aceitação por parte da igreja. E como é bom chegar em um lugar e ser acolhido, ser bem recebido. E a atitude de Pedro gerava essa sensação de acolhimento daqueles que já faziam parte do corpo de Cristo. Afinal, Pedro era um apóstolo e sua autoridade era reconhecida por toda a igreja naquela época. Por sua experiência e vivência pessoal com Jesus, de fato a atitude de Pedro gerava a certeza de que o próprio Jesus os recebera em amor. Quarto, sua atitude manifestava o que tinha ele aprendido com Jesus. Jesus sentou-se e comeu com os publicanos. Jesus sentou com Zaqueu. Jesus sentou-se com Mateus. Jesus sentou com uma mulher samaritana. Jesus sentou e comeu com aqueles que eram considerados homens pecadores, indignos da misericórdia dos religiosos. Jesus sentou-se num poço e pediu água para uma mulher samaritana que, além de ser mulher, era de um povo considerado pelos judeus impuros. Jesus, em várias ocasiões, buscou ensinar aos discípulos que a salvação e o amor de Deus estava disponível para todos os que desejassem. E o próprio Pedro tem uma experiência, através de uma visão, a respeito de um centurião romano chamado Cornélio, que ele deveria recebê-lo na igreja. Pedro nos inspira, nessa atitude, a sentarmos com nossos irmãos sem julgá-los, por causa de suas diferenças culturais, raciais, econômicas, e acredito que, assim como Pedro, precisamos nos sentar à mesa e compartilhar a nossa fé, o pão da vida com nossos irmãos, amigos, vizinhos e parentes, ao invés de julgá-los e condená-los. Devemos, como igreja, acolher a todos, abrindo mão, se necessário, de nossos rituais e tradições, que por vezes mais comunicam indiferença de Cristo para com o homem do que o verdadeiro amor que Jesus sente pelo homem. Faça como Pedro, sente-se à mesa e coma, sem medo, com todo aquele que lhe convidar. Uma segunda atitude de Pedro que nos chama a atenção, no verso 12, é que, quando, porém, chegaram os judeus, Pedro afastou-se e, por fim, veio a apartar-se. Pedro estava indo muito bem, mas quando os judeus chegaram, ele decidiu se afastar da comunhão dos irmãos gentios. E sua indiferença para com os irmãos antioquenos foi crescendo ao ponto de se separar totalmente deles. E por que Pedro fez isso? Porque ele sabia que seria cobrado pelos judeus pelo fato de comer coisas impuras. Os judeus consideravam impuros os alimentos gentios, pois estes não seguiam as leis da purificação judaica e também comiam carne de animais que, para os judeus, eram impuros. Portanto, para os judaizantes, sentar-se à mesa com os gentios significava infligir as leis religiosas deixadas por Moisés. Pedro, ao se afastar e se apartar dos irmãos, demonstrou nessa atitude algo muito grave. Pedro demonstrou uma falta de coerência com a sua declaração de fé. A falta de coerência entre o que fazemos e falamos gera descrédito. Pedro estava caminhando de maneira correta ao comer com os gentios. Pedro tinha aberto mão de sua tradição judaica, tinha se libertado da lei para caminhar pela graça. Entretanto, Pedro retrocede ao se afastar dos irmãos da Galácia, pois sua atitude poderia então gerar uma agora instabilidade para todos. Perguntas seriam levantadas pelos irmãos gentios.
Por que Pedro se afastou de nós? Não somos boas companhias? Não prestamos porque somos de outra raça? Somos impuros, como dizem os judaizantes? Não temos salvação sem que cumpramos a lei de Moisés? Percebe que a atitude de Pedro poderia destruir a fé e compreensão da graça de Deus para os irmãos gentios? Paulo percebeu isso e por isso repreendeu de maneira tão efusiva a atitude de Pedro. Pedro já tinha demonstrado essa falta de coerência em uma experiência com Jesus. Após ter declarado a Jesus que estava disposto a morrer por ele, veio a negá-lo quando pressionado por uma trabalhadora no pátio do sumo sacerdote. Quando nossas ações não são coerentes com nossa declaração de fé, colocamos a mensagem da fé em descrédito e colocamos nosso caráter em descrédito. É muito comum vermos cristãos novos convertidos começarem bem como Pedro, mas no caminho se desviarem da verdade assim como ele. As pessoas chegam na igreja cheias de feridas, traumas, envergonhados de si mesmas. Elas ainda se abrem para experimentar o amor curador de Deus. E uma vez alcançadas por esse amor, assim como a mulher samaritana e Zaqueu, não conseguem se conter de tanta alegria e correm a anunciar o milagre que aconteceu em suas vidas. Saem correndo, proclamando o amor de Jesus a todos que estão ao seu redor. Mas o tempo e o convívio com os cristãos mais velhos fazem com que o seu amor se esfrie. E a disposição de pregar o nome de Jesus, de falar da obra que Cristo fez em sua vida, vai diminuindo até se acabar. A ousadia que tinham de ir nos bares da cidade, de distribuir folhetos, de parar alguém desconhecido na rua e falar do Evangelho, de irem no presídio e ver um bandido se convertendo, de visitarem um doente com o desejo de vê-lo curado pelo poder da oração, vai se perdendo devido à perseguição e aos ensinos dos mais velhos. A fé ingênua vai se transformando numa fé melindrosa, e o desejo de agradar aos homens vai se tornando mais forte do que o desejo de agradar a Deus. Por fim, nossa fé acaba se tornando incoerente com o que pregamos e praticamos. Que tipo de testemunho você tem gerado? As pessoas veem em você coerência no que prega e no que faz? Você acredita realmente no Deus em que você crê? Você realmente acredita em sua palavra? Você vive o que a palavra te manda viver? A terceira atitude de Pedro que nos chama a atenção é que Pedro se afasta dos irmãos gentios, temendo os da circuncisão, conforme descreve o verso 12. É interessante notar que Pedro agiu movido pelo medo do que diriam ou fariam com ele por comer com os gentios. A razão que levou Pedro a colocar em descrédito a mensagem do Evangelho era o medo dos judaizantes. Este medo nos revela algo muito importante do coração de Pedro naquele momento. Pedro manifestou um coração idólatra. E ao dizer que Pedro manifestou idolatria, não estou dizendo que Pedro adorava alguma imagem. Normalmente pensamos em idolatria no sentido de adoração a postes ídolos. Idolatria, na verdade, é a valorização de um objeto ou pessoa acima de Deus. Pedro valorizou mais a opinião de homens do que a de Deus. Pedro deu o primeiro lugar para os homens, ao temê-los mais do que a Deus. E será que você tem temido mais aos homens do que a Deus? Quando você deixa de falar do amor de Deus, porque tem vergonha do que dirão de você, está colocando em primeiro lugar o homem na sua vida. Quando você não diz para as pessoas que o cercam que você é cristão, porque tem medo do julgamento que farão de você, está fazendo o homem maior do que Deus em sua vida. Temer mais aos homens do que a Deus é idolatria. Analise seu coração com sinceridade para ver se não existe idolatria em sua vida. Veja se em suas escolhas você se preocupa mais com o que seus pais ou amigos pensam do que com o que Deus pensa. Estamos falando de nossa mensagem de quebrar os paradigmas, isto é, os padrões, os modelos do pecado. E a escolha desse texto é muito oportuna, porque nos mostra como o pecado age em nós. Através de Pedro, nós percebemos como o pecado age sutilmente em nós. Nos desviamos constantemente do alvo proposto por Deus em glorificá-lo. E este desvio se faz de diversas maneiras.
Pedro se desviou sutilmente da verdade e quase colocou todo o evangelho a se perder. O pecado não é somente uma quebra de leis convencionais como não matar, não roubar, não fazer isso ou aquilo. O pecado ele opera em nós a todo instante, nos desviando da vontade de Deus e danificando a imagem de Cristo que deveria se manifestar em nós. Se desejamos quebrar os paradigmas do pecado, se é que é possível quebrar, precisamos compreender melhor a manifestação da graça de Deus por nós em Cristo Jesus, a fim de que possamos nos esforçar dia após dia para manifestarmos essa mesma graça a todas as pessoas. A graça é a manifestação do amor de Deus por nós, pecadores. Gálatas capítulo 2, verso 16 diz assim: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também nós, judeus, temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Quando compreendemos que uma vida para Deus é o maior bem desejado por Deus e que Deus espera que possamos amar o outro, desarmado de todo o nosso saber, de toda a nossa cultura, de todos os nossos preconceitos, de todas as nossas tradições, prontos e abertos para mergulharmos no mundo do outro e resgatarmos a cultura e os valores do reino de Deus existentes no seu mundo, mas que de alguma forma foram esquecidos ou quem sabe empurrados para baixo numa escala de valores, somente a mensagem da graça é capaz de nos levar a uma pregação do evangelho livre do peso da tradição e da lei. Jesus Cristo convida a todos para entrarem no reino do seu Pai gratuitamente. Ele se ofereceu como um sacrifício, pagando o preço de nossa entrada neste reino. O preço foi pago. Ele apenas espera que você o receba como Senhor de sua vida, que se renda a Ele, que se entregue inteiramente a Ele, confiando a Ele sua vida, para receber então a vida dele e o seu reino. Você não precisa fazer nada para merecer este amor e esta salvação. Isto é graça. E somente a compreensão disto pode nos levar a quebrar os paradigmas do pecado, para que possamos olhar o outro não a partir de nossos conceitos, não a partir de nossos moldes, não a partir de nossas tradições, mas possamos olhar o outro a partir dos olhos de Deus. A graça é a resposta para quebrarmos os paradigmas do pecado e vivermos uma nova dimensão de vida. Deus te abençoe.